Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Os alunos da classe e também os alunos online que estão aí participando e os visitantes da nossa rede social. O irmão Alexandre que fala com vocês, estamos aqui para mais uma aula de teologia. Hoje nós vamos tratar sobre a matéria, continua sendo a ética cristã. Nós estamos na lição de número 1, estamos indo para a aula de número 4. Semana passada nós tivemos a aula de número 3, hoje estamos na aula de número 4. Nós vamos iniciar hoje a nossa aula no Evangelho de Marcos, capítulo 7. E o assunto que nós vamos começar é a ética formal, ou a ética legalista. O que se entende por ética formal, por ética legalista? É a ética baseada no exterior, é a ética baseada naquilo que está aparecendo para os outros. Esse tipo de ética não é aquela ética baseada naquilo que está somente dentro de nós, mas naquilo que está fora de nós. É a forma que nós nos apresentamos ao mundo. Então essa questão fala de ética formal. A ética formal ela é usada em vários e vários segmentos. Eu vou dar um exemplo para vocês de ética formal. Você que está na live aí também, ética formal. Se é cobrado, por exemplo, quando você vai em um fórum se apresentar a uma autoridade, como por exemplo a um juiz, é da ética formal você estar de barba feita, de terno bonitinho, camisa social, se possível até gravata. Por quê? Porque isso faz parte da etiqueta, isso faz parte da ética formal. Tudo bem? Nas religiões também existe uma espécie de ética formal. Qual que é o problema? Toda religião tem a sua forma, estereótipo de se trabalhar, e deve-se seguir o estereótipo que a religião ensina. Agora, qual que é o problema, pessoal? O problema é quando o estereótipo, o exterior, a ética formal passa a tomar lugar do principal, que é o quê? As características cristãs em nós. Por exemplo, quando uma vestimenta passa a ser mais importante do que a atitude da pessoa, aí a ética formal passa de ética formal e se torna legalismo. Temos que tomar cuidado com o legalismo dentro das igrejas. Para a gente discutir esse texto, eu quero que vocês abram no Evangelho de Marcos, capítulo de número 7. Eu vou ler aqui alguns versículos e nós vamos devagarinho chegar lá. Tudo bem, gente? Ajuntaram-se a ele os fariseus. Quem eram os fariseus? Era o principal grupo religioso da época de Jesus. A palavra fariseu era da ideia daquele que é separado. Depois do cativeiro, alguns homens tementes a Deus começaram a perceber que o povo estava se corrompendo e fugindo da verdade da palavra. O que eles fizeram então, pessoal? Começaram a se separar para se dedicar mais, melhor em estudar a palavra. É a origem então dos fariseus. Eles começaram do jeito bom, só que sem eles perceberem, os fariseus, que significa separado, eles começaram a colocar um monte de regras que não eram necessariamente regras da palavra de Deus, mas eram regras criadas por homens. Aí essas regras passaram a tomar lugar da doutrina de Deus. Lembra que eu acabei de falar para vocês? Temos que tomar cuidado quando uma regra, quando uma coisa exterior, quando um dogma da igreja toma o lugar da palavra de Deus, e isso é perigoso. Por quê? Porque se torna agora o legalismo, ou seja, a cartilha do pode e do não pode, que existe em muitas igrejas, que ultrapassa a doutrina da palavra,
e acaba se misturando com o achismo dos homens. Aí, o achismo dos homens acaba sufocando a doutrina da palavra, e essas igrejas passam a viver somente nos dogmas humanos e se esquecem do principal, que é a palavra de Deus. Entre dogmas de homens e a palavra, fique com a palavra. Tudo bem, gente? Aí os fariseus eram uma das principais seitas dos judeus, que era a de maior número na época de Jesus e muito influente entre o povo. Qual que era a questão dos fariseus? Eles insistiam no cumprimento rigoroso mais das tradições do que da própria lei de Deus. Será que você conhece alguma igreja assim? Está mais preocupada com a tradição do que com a própria palavra de Deus? Pois é. Eles observavam muitas e muitas práticas minuciosas, mas se esqueciam do principal da lei, que era o amor ao próximo. E Jesus, ele chamou esse tipo de povo de hipócrita, porque os fariseus, eles tinham a parte exterior, criada por eles mesmos, como norma de salvação. Por exemplo, quando é mais importante o terno e a gravata do que a presença do irmão? Quando é mais importante a entrega do dízimo do que a presença do Espírito Santo na vida da pessoa? Quando é mais importante quantas vezes a pessoa vai para o culto do que quando ela vai e é uma bênção nas mãos do Senhor? Quando é mais importante a cartilha que se coloca na igreja do que a doutrina de Deus? Isso é o legalismo, isso é perigoso para nós. E já que estamos aqui aprendendo teologia, a nossa teologia está preocupada com a Bíblia, não está preocupada com as normas das igrejas. E eu até te dou um conselho: se a norma da tua igreja ultrapassa o texto bíblico, fique com a Bíblia do que com as outras questões. Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para entender um pouquinho sobre os fariseus aí? Tem um monte de fariseu nos dias de hoje, hein? Pode falar, irmã. Os fariseus são aquele que estão preocupados com as coisas materiais, com tudo que eles estipulam, como se fosse mandamento de Deus, mais preocupado com essas questões do que propriamente com a salvação de almas. Isso é o farisaísmo da época de Jesus, e podemos dizer que hoje o que mais tem são fariseus. Os fariseus da modernidade, infelizmente, é o que mais tem. O farisaísmo dos dias atuais acaba afastando as pessoas da palavra, do evangelho e do Senhor. Isso é muito perigoso. Quer ver? Eu vou ler aqui para vocês, olha só. Qualquer semelhança não é mera coincidência, viu? Existe muito. Ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Eles tinham vindo de Jerusalém, pessoal, porque Jerusalém era o lugar que eles iam para adorar no templo. Então, eles tinham acabado de vir da adoração. Os escribas eram aqueles que copiavam, que escreviam a palavra de Deus, que copiavam as escrituras sagradas, as cópias, para que o povo conhecesse as escrituras. Eles eram os escribas, tudo bem? E vendo que algum dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Olha, os fariseus, eles viram os discípulos de Jesus comer sem lavar as mãos, e repreendeu os discípulos. Já vai começar aqui. Pessoal, esse lavar as mãos aqui, não é que eles não lavavam as mãos, mas é que existia uma cerimônia do lavar as mãos, que se constituía no quê? Não era nada a ver com tirar a sujeira na mão, mas era um legalismo que tinha no meio dos fariseus. No que se consistia esse lavar as mãos? Se consistia no quê? Eles faziam uma cerimônia que fazia o quê? Pegava um jarro nas mãos de uma pessoa
E aí gotejava as águas desse jarro, um jarro de prata, no pulso. E aí eles lavavam, esfregavam, apontava aonde estava o templo de Jerusalém. Aí, a hora que secasse essas mãos, cerimonialmente eles estavam puros para poder se alimentar. Então, não passava de uma tradição de homens no lugar da doutrina de Deus. Talvez alguns vão se escandalizar com muita coisa que vai ser dita aqui, mas o nosso compromisso é com a palavra e não com os usos e costumes de denominações. Estamos aqui para aprender a Bíblia, porque o obreiro, a obreira, o crente, ele precisa saber quando uma coisa é feita por mandamento divino e quando é um costume da igreja. Um costume, ele é local. Cada denominação tem seu costume. O costume, ele é temporal. Conforme vai se mudando os tempos, os costumes vão mudando. Ao contrário da palavra de Deus, que ela é universal e é eterna. Pastor Nailson Araújo, paz do Senhor, meu irmão. Acompanha a gente aí. Pastor Elias Crossi, grande mestre. Deus te abençoe, pastor. Acompanha aí também. Levando em conta tudo isso, eu quero dizer para vocês o que? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Não estamos aqui para bater contra os costumes das denominações. Estamos aqui para dizer que temos que tomar cuidado quando uma regra humana, quando um costume, quando uma norma, quando o regime interno da igreja, ele acaba usurpando o principal, que é o ensinamento da doutrina da palavra de Deus. Então, vocês estão entendendo até aqui? Temos que tomar cuidado quando o costume humano toma lugar do que deveria ser o principal, que é a palavra de Deus. Eu já participei de culto aonde o pastor, que se dizia estar preparado para pregar a palavra, passava o culto inteiro falando da veste das irmãs, da gravata dos irmãos, e se esquecia de falar da Bíblia, da palavra de Deus, porque é a palavra que transforma, é o Espírito Santo que convence a pessoa do que ela precisa ser convencida, e não norma e regra da igreja. Vocês entenderam, pessoal? Voltando aqui então para a palavra, os fariseus se escandalizaram porque os discípulos não lavaram as mãos. Acabamos de dizer para vocês então que esse lavar as mãos era um ritual da época, onde se derramava água nos pulsos, esfregava em suas mãos, apontava-se para Jerusalém até que as mãos se secassem. Aí, cerimonialmente, eles estavam puro, ou seja, os fariseus estavam colocando regras humanas acima da própria palavra de Deus. Não é que os discípulos eram imundos e porcos e não lavavam as mãos para se alimentar, não tinha higiene. Eles se lavavam, mas não cumpriam essa regra dos fariseus, que é a regra do lavar as mãos. Vocês estão entendendo, pessoal? Amém? E depois que a água era derramada sobre suas mãos, os dedos apontados para baixo, cada mão se esfregava uma com a outra, e aí eles apontavam para o templo. Só que aí, irmão, Jesus ele vai repreender e vai falar para os fariseus que eles colocavam a tradição dos anciãos acima da palavra de Deus. Essa tradição dos anciãos era o corpo de leis e de interpretações extra-bíblicas que eles tinham colocado acima da palavra de Deus. Estão conseguindo entender até aqui? Olha só o versículo de número, olha mais ou menos o versículo de número 2. E vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, por lavar os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Agora que nós descobrimos o que é a cerimônia do lavar as mãos, vamos andar para frente. Versículo 4. Oi, irmã. A gente está estudando ética cristã. Ética cristã. Isso. E
Hoje estamos falando sobre a ética formal. A ética, quando a ética formal faz mal para o crente. Tá. Tudo bem? Posso continuar? Tá falando de ética formal e legalismo. Quando o legalismo toma lugar da palavra de Deus. Tá bom? Pode continuar? Bora? Então vamos embora. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. Não é lavar as mãos, acabei de explicar para vocês. É o ritual do lavar as mãos, a cerimônia do lavar as mãos. Tá entendido até aqui, pessoal? Então vamos lá. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas também. Então aqui o Marcos está dizendo sobre um monte de prática, de tradição que eles tinham, que usurpava a palavra de Deus. Aí vamos lá que Jesus vai começar a falar agora. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Estão perguntando para Jesus porque os discípulos não guardavam a tradição. Vou repetir para você que está assistindo a live aí: o lavar as mãos não é que os discípulos eram porcos que não faziam a higiene. Eles não cumpriam o ritual do lavar as mãos, que é outra questão. Tudo bem até aqui? Amém, gente? Aí o versículo 6. E ele respondendo, ele quem? Jesus. E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os fariseus estavam só prestando atenção no que os discípulos faziam, em vez de prestar atenção no que os discípulos pregavam, porque se eles ouvissem e prestassem atenção no que os discípulos pregavam, eles seriam transformados pela palavra e deixariam o legalismo de lado e nasceriam de novo da água e do Espírito, que é o novo nascimento. Vocês estão entendendo até aqui, pessoal? Tudo bem até aqui? Vamos continuar? Aí, olha só. Em vão, porém, me honram, versículo 7, ensinando doutrina que são mandamento de homens. Lembra do começo da aula? Mais preocupado com o exterior do que com o interior. Jesus aqui, pessoal, ele está citando Isaías 29:13. Tudo bem? Está dizendo que se encaixava perfeitamente com isso. Ou seja, eles seguiam as tradições dos homens, porque tais ensinamentos exigiam somente uma conformidade mecânica, ou seja, só o exterior. Já viu crente que vem para a igreja orar, ele dobra o joelho para orar, mas toda hora levanta e fica olhando quem está na igreja e quem não está? Está perdendo tempo no culto. Só está machucando o joelho, porque ele não está vindo adorar, está vindo prestar atenção no que está acontecendo. Gente, quanta coisa a gente tem que aprender, meu Deus. A gente tem que aprender a servir a Deus de fato. Isaías capítulo 1, depois vocês leiam, do versículo 1 ao versículo 15. Vocês vão ver que borrachada que Jesus está dando. Vamos continuar aqui então. Olha lá, vamos ler. Porque deixando os mandamentos de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, os copos e fazer muitas outras coisas semelhantes a esta. Aí Jesus vai dizer: eu dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardar a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Ou seja,
eles distorciam a palavra em nome do mandamento de Deus. Então Jesus, ele vai acusar os seus ouvintes de abandonar os mandamentos da palavra e depois acusa eles de substituir o padrão de Deus pelo padrão dos homens. O que é melhor, gente? Servir a Deus ou servir os homens? A Deus. Amém. E no versículo 10 aqui, quando Jesus fala para eles, porque Moisés disse: honrar teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe certamente morrerá. Ele está citando o Êxodo capítulo 20, versículo 12. E o que é isso? É o 5º mandamento. Essa é a obrigação de honrar os pais. O que é honrar os pais? É tratar com respeito, com amor, com reverência, com dignidade, porque seus pais foi quem te colocou no mundo. É isso aqui que a lei de Moisés exigia e Cristo está ratificando. Aí no versículo 11, quando ele vai dizer lá, vós porém dizeis, se um homem disser ao pai ou mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor. Vamos entender essa desculpa esfarrapada deles aqui? Pessoal, a palavra corbã é uma palavra hebraica que significa entregue a Deus. Refere-se o quê? Qualquer doação ou qualquer sacrifício de dinheiro, sacrifício de finança nesse caso, tá? Ou qualquer um bem que uma pessoa promete dedicar especificamente a Deus. Aí, como resultado dessa dedicação, esse dinheiro, esses bens, só poderiam ser usados pelo propósito sagrado. Isso era a desculpa que eles davam para não cuidar dos pais, que não podia mexer naquele dinheiro, naquela oferta ou naquela questão, mas era avareza para não cuidar dos pais, para dizer que era para o Senhor, para as coisas de Deus, para as coisas do templo. Mas era uma conversa fiada, até porque Deus nunca exigiu você tirar o pão do teu filho para você dar na casa de Deus. Deus não exige isso. Lá no Novo Testamento, Paulo falou assim, cada um contribua conforme a sua prosperidade. Você pode dar 10? Então você dá 10. Você pode dar 20? Você dá 20. Você pode dar 1000? Dê 1000. Seja generoso com a obra, mas nunca dê mais do que suas condições financeiras suportam. Você está entendendo, gente? Amém? Pode falar. A palavra corbã significa que consagrado a Deus. Consagrado a Deus. Isso. Isso que o irmão falou, de que eles pegam a oferta e não dão para os pais, eles preferem fazer proveito com outras coisas. Isso, é isso mesmo, e está completamente errado. Irmã Sônia Emídio, paz do Senhor, Deus te abençoe. A nossa aluna está no online hoje. Deus abençoe, serva de Deus. Então, pessoal, Jesus vai continuar nas porretadas. Vamos lá. Versículo 12: nada mais lhes deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Ou seja, eles davam a desculpa de usar as finanças para as coisas de Deus, para não honrar quem os tinha posto no mundo. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 13: invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a esta. O que Jesus está dizendo, pessoal? Que os usos, os costumes e as tradições estavam substituindo o principal, que é a palavra de Deus. Invalidar significa cancelar. Eles estavam cancelando a autoridade da palavra e validando os costumes dos homens. Já parou para pensar como é grave isso aqui, gente? Como que é grave isso aqui? Infelizmente, muitos pastores, muitas igrejas, muitas denominações não estão nem aí com o texto bíblico e continuam no legalismo, sim, fazendo as pessoas cumprirem tradição dos homens. Infelizmente,
mas o dia que Jesus voltar, haverá prestação de contas. E ai daqueles que puseram para fora pessoas por causa de tradição de homens. Ai daqueles. Vão prestar conta. Vocês estão entendendo até aqui, pessoal? Olha só. Se um filho ficar virado com seus pais, ele declarava o seu dinheiro e a sua propriedade como corbã. Para quê? Para não abençoar os pais. Foi o que eu disse aqui quase agora. Agora, lá em Números 30, versículo 2, está escrito que o voto não pode ser quebrado. Números capítulo 30, versículo 2. Não precisa ler, tá? Para não perder o tempo da aula, mas depois você lê lá. Você que está na live também, depois você lê aí. Aí que acontece? Essas posses não poderiam ser usadas para nada, a não ser o serviço a Deus. Então eles faziam isso para não dar assistência para os seus pais, mas o pior é que eles nem entregavam, nem cumpriam o voto de entregar para a casa de Deus e nem cumpriam o mandamento de cuidar dos pais. Era tudo uma mentira e uma conversa fiada que eles faziam. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Então tome cuidado para não se tornar um pequeno fariseu. Declarar de boca que você faz, que você é, que você tem, que você dá, mas na realidade Deus que te conhece, que me conhece, saber que não é nada disso. É melhor errar sendo sincero e dizer que eu sou assim mesmo e pronto, do que ser hipócrita, fazer de conta que é uma coisa, mas não sei. Vocês estão entendendo, pessoal? Muitas vezes é melhor ser igual Pedro, explosivo, mas todo mundo sabe que ele é o que ele é, do que ser igual Judas, dá até um beijo no rosto, mas depois vai e trai. A sinceridade é o melhor de tudo. E se você que está aqui na aula, pastores, irmãos e irmãs, você que está aí na live também, se você não tem essa maturidade, essa transformação, para não entender o que é regra de homens e o que é palavra de Deus e trazer um certo equilíbrio, seja sincero pelo menos. Eu já vi pastores falar, eu já vi isso, vim aqui para minha igreja, porque lá pegaram duro com você, não, aqui a gente não prega os usos e costumes, aqui a gente aceita como você é. Dá 2 semanas depois, já está dando indireta falando da roupa da irmã, já está falando da roupa do irmão. Quer dizer, mentiroso, sem vergonha, não é sincero nem com ele mesmo e nem com Deus. Então, pessoal, vamos ser sinceros. Vamos continuar aqui então, olha lá. Aí versículo 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me vós todos e compreendeis. Jesus queria que o povo compreendesse que era para o povo servir a Deus de verdade, e não essa religião dos fariseus que não tinha nada a ver com a religião divina do Senhor. Eles estavam fazendo tudo errado. Versículo 15: nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai dele é que contamina o homem. Por quê? Porque o que sai é porque está dentro do coração. Por isso que o que contamina é o que sai, não é o que entra. Tudo bem, pessoal? Amém? Claro, aqui Jesus não está falando de algo envenenado, que é de coisas, alimento contaminado, não é disso que Jesus está falando. Claro que se você comer um alimento contaminado, vai te fazer mal, até morre, mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está comparando o exterior com o interior. Eles tinham o exterior perfeito, mas o interior deles não era transformado. É isso que Jesus está falando para eles. Tudo bem, igreja? Amém? Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Amém até aqui, pessoal? Amém. Tranquilo? Vamos continuar em frente então. Tá belezinha? Pessoal, a ética formal, que é chamada também de ética
que pode ser legalista. É o tema que nós estamos tratando. Gente, quando fala de ética formal, ou a ética chamada de ética legalista, esse ramo ele está contido no bojo da ética de rigor. Eu estou na página 16 do livro, eu estou no tópico a ética formal legalista. Aleluia! E de acordo com esse conceito rigorista vem de rigor. De acordo com esse conceito rigorista, há princípios eternos e imutáveis. São exigências absolutas na natureza e na lei natural. Ou seja, existem coisas que é uma regra absoluta, que não pode se mudar, porque isso fará bem para a pessoa. Beleza até aqui? Na visão teísta, a visão teísta é aqueles que creem em Deus de alguma forma. Na visão teísta, esses princípios eternos e imutáveis são estabelecidos por uma divindade, que exige o quê? Justiça onde há injustiça, reajuste onde tiver desajustado, sem se importar com a cultura ou com o tempo vivido. E a própria Bíblia trata disso. Existem coisas que Deus exige que são universais e atemporais. O que Deus exige é para todas as épocas, para todos os povos. Estamos falando da lei moral de Deus e não das leis cerimoniais, civis e etc. Tudo bem, pessoal? Porque, por exemplo, existe a lei cerimonial. De quem que Deus exigia a lei cerimonial? Dos judeus, que praticavam a religião judaica, como matar o cordeirinho uma vez por ano, a questão de ir no templo de Jerusalém, etc. Existe a lei civil, que são as leis estabelecidas para o povo de Israel, não é para a igreja, é para o povo de Israel. E existe a lei moral. A lei moral são todas as regras e as normas atemporais, que é para todo o povo, em qualquer época, em qualquer situação, em todos os tempos. Vocês entenderam isso daqui, gente? Sim. Tudo bem? Pode perguntar, irmã. A religião dos judeus, eles são salvos também? Não, só é salvo que aceita Jesus Cristo como Salvador. Pode ser judeu, pode ser romano, pode ser italiano, pode ser francês, pode ser brasileiro. Na dispensação da graça, a salvação vem aceitando Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E no Antigo Testamento, a salvação também era por aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Embora Jesus Cristo não tinha vindo, a fé era depositada no Messias que haveria de vir. Quem é o Messias que haveria de vir? Jesus. Então a salvação sempre foi através de Cristo e sempre vai ser através de Cristo. Amém, pessoal? Mudam-se as dispensações, porém a salvação é pela graça e continua sendo da mesma forma, através de Jesus, o Cristo. Vocês entenderam até aqui, gente? Sim. Tranquilo então? Vamos continuar? Vamos. O que acontece então? Essa questão dessa ética formal era o tipo da ética praticada pelos fariseus no tempo de Jesus. Eles tinham mais de 600 códigos de leis humanas e sempre atacava com seu legalismo quem não praticava essas leis inventadas por eles, conforme acabamos de ler em Marcos 7. A ética formal, ela é inflexível em seus julgamentos. Ela se opõe completamente à ética relativa ou ética da situação, a ética situacionista, que nós citamos na semana passada, e vamos falar mais um pouquinho hoje. Então o que acontece? Os defensores da ética formal, eles vão entender que os valores da ética são inatos, congênitos, ou seja, não tem negócio, tem que cumprir, baseado num conhecimento maior que eles têm.
Então não se trata de um conhecimento adquirido pela experiência, mas um conhecimento adquirido pelo lado espiritual que eles receberam. Tudo bem até aqui? Porém, qual que era o problema deles? Eles ultrapassavam e acabavam cumprindo mais a vontade do homem do que a vontade de Deus. Pessoal, deu para vocês entender que esse primeiro ponto, gente, a ética formal, a ética legalista, que é exigir o exterior e se esquecer do principal, que é o interior, não estamos dizendo aqui que igreja é bagunça, você pode vir do jeito que você quiser, fazer o que você quiser, está tudo bem. O que eu estou dizendo é que tem que tomar cuidado quando o exterior toma lugar do principal dos mandamentos, que é o amor ao próximo e o novo nascimento e a conversão. Vocês entenderam aqui, até aqui? Vocês entenderam, gente? Entendi que a ética formal e legalista, eles passa o lugar dos mandamentos de Deus. Eles passam por cima dos mandamentos de Deus. E querem que cumpra a vontade deles, o que os homens se estipularam. Isso está errado. Jesus repreendeu isso demais. Amém até aqui, pessoal? O segundo tópico dessa noite é a ética relativa. O que é ética relativa? É uma ética que na verdade não é ética. É uma ética que ela é de acordo à situação. É uma ética que ensina que ninguém pode ser julgado, porque cada um faz o que faz por causa da situação. Mas isso na verdade não é ética, tá, gente? O ser humano, ele precisa de ter sempre um breque, porque a lei está feita para o homem não ultrapassar as suas leis. Vamos entender isso aqui então, gente? O proponente mais vigoroso dessa ética chamada relativa foi um homem chamado Joseph Fletch. Esse Joseph Fletch é chamado também de ética circunstancial. O que ele ensinava? Ele ensinava que cada decisão moral é tomada à luz de uma circunstância. Sendo assim, ninguém pode ser acusado de antiético, porque cada um faz exatamente o que deveria ser feito de acordo à situação. Mas isso está errado. Beleza, gente? Para ele, tudo era relativo. Para o Joseph Fletcher, tudo era relativo. Então, as decisões tomadas dependiam do momento sendo vivido. E qualquer decisão que não atendia à lei do amor, também deveria ser evitada. E ele vai dizer o quê? Que não se pode estabelecer uma regra geral para um determinado tipo de problema, visto que cada caso é um caso. Ou seja, para ele nada é errado, tudo depende da situação. Já viu aquelas pessoas que dão desculpa? Eu fiz isso, mas porque fulano fez aquilo. Já viu? Aí tem aquele velho ditado: um erro não justifica outro. Beleza, gente? Um erro não justifica outro erro. Errado é errado e não tem negócio. Tudo bem? Por exemplo, mentir é algo imoral. Então a mentira deve ser evitada. Mas há alguns casos específicos que a mentira ela não é condenada. Mas isso daqui, pessoal, é o Fletcher que diz isso, tá? Isso não é verdade. Mentira sempre é mentira, seja qualquer situação. Evite a mentira. O diabo é o pai da mentira. Aí vai citar Gênesis 12, Gênesis 19, Gênesis 26, como Gênesis 12, por exemplo, é quando o Abraão falou que a Sara, ela era somente parente dele, irmã, e não esposa. Mas ali não foi uma mentira, ali foi uma omissão. Omitir é você não trazer a verdade à tona. Mas a mentira, pessoal, nunca é boa. Tanto que lá na frente a gente vai ver que Abraão foi repreendido porque ele mentiu. Tudo bem?
Aí, esse povo relativista, que é o povo aqui do Joseph Fletcher, que é a tal da ética relativa, o situacionismo, vai dizer o quê? Ele vai entender, vai dizer que as consequências, o preço, o risco, as considerações contrárias, e tudo deve ser pesado e avaliado para ser tomada uma decisão moral. E nem sempre a decisão moral é errada, porque ela vai de acordo à circunstância. Mas isso, pessoal, não deve ser seguido pelo cristão. O cristão tem regras para ele seguir. Posso ouvir um amém de vocês? Então, em face de tudo isso, pessoal, para o Fletcher aqui e para a ética do relativismo, não tem nenhuma regra moral absoluta e invariável. Tudo depende da situação. Tudo bem? A ética formal é aquela que... A legalista. Agora a ética relativa é aquela de que as atitudes das pessoas, ela é julgada pela situação, e a pessoa só fez aquilo pela situação que ela estava passando, então por isso ela não merece condenação. Essa é ética relativa, mas isso está errado. Amém, pessoal? Tranquilo até aqui? O relativismo, ele faz algumas afirmações aqui que eu vou dizer para vocês. Primeiro, ele vai dizer assim, que o comportamento ou a conduta ideal das pessoas varia de uma pessoa para outra, dependendo da atual situação de cada pessoa, bem como da cultura de cada uma delas. Ou seja, o relativismo vai dizer que não tem o certo e o errado, depende muito de cada um, cada cabeça é sua sentença. Isso está certo, gente? Não. Nós temos como crivo as escrituras, a palavra de Deus. Cada ser humano tem dentro dele um dispositivo que apita quando a pessoa faz uma coisa que não devia. Tudo bem até aqui? Pode beber. Pessoal, vamos encerrar essa questão da ética relativista, a ocupação. A ética da situação se ocupa com o tema da aplicação da lei moral universal aos casos individuais ou situações particulares, ou seja, a lei universal, ela é praticada, relativizada de acordo à situação do momento, mas isso não é o ideal. Vocês estão entendendo, gente? Sim. Ou seja, a decisão e a escolha moral não se verificam atendendo a maneira puramente abstrata às normas gerais, mas só tomando em consideração a circunstância especial, que é o que está se vivendo no momento. Isso é muito perigoso. Agora, para concluir, essa ética relativa, ela se opõe à ética formal e à ética antinomista. Por quê? A ética formal, que é a ética legalista, coloca a lei acima do amor. A ética relativa, que é o que estamos estudando agora, coloca o amor acima da lei. Olha que diferença. E a ética antinomista é a ética que sem lei, nem tem amor e nem tem lei. É do jeito que você quiser fazer. E tudo isso, pessoal, está errado. Amém até aqui, gente? Vamos continuando aqui então. Pessoal, próximo tópico, a ética de valores. Gente, essa proposição aqui é uma síntese entre a ética formal, síntese é resumo, tá, pessoal? É um resumo entre a ética formal e a ética relativa. É tentar trazer um equilíbrio à ética de valores. Então ela fica ali no meio termo, fugindo do radicalismo da ética formal e do tudo pode da ética relativa. O que a ética dos valores vai dizer então? Primeiro, esforça para excluir o relativismo radical, que é lá dos fariseus, vocês lembram? Mas ao mesmo tempo ensina que os valores imperativos não são vazios,
abstratos ou sem significado. Vai dizer que aqui os valores éticos devem ser comprovados na experiência humana, para que possam ser reais. Segundo, embora os valores éticos sejam constantes e duradouros, não são eternamente físicos, fixos. Então, pessoal, essa ética, chamada a ética dos valores, vai dizer que toda lei ela é mutável. Mas nós sabemos que existe uma lei que não muda nunca, é a lei de Deus. Irmã Maria Lúcia Santos Silva, Deus te abençoe, minha irmã. Terceiro ponto, classe. A experiência humana do dia a dia não altera o valor ético, pois eles não estão sujeitos às suas circunstâncias. São independentes das circunstâncias, ou favoráveis ou adversas. Nesse ponto aqui, a ética relativista, nesse ponto ela está certa. Aliás, a ética de valores, me desculpa, ela está certa. Tudo bem até aqui? Agora, para sustentar essa posição da ética de valores, ela vai se basear nesse argumento que eu vou dizer para vocês agora. O racionalismo, que é quando você está racionalizando, pensando para fazer, a intuição e o misticismo, é que vai dar o valor para esse tipo de situação. Ou seja, é aqui neste mundo que eu venço, ou é aqui neste mundo que eu sou derrotado? É assim que se ensina a ética dos valores. Então, nada é tão certo e nada é tão errado. Depende muito das questões e das circunstâncias. Tudo bem, pessoal? A próxima ética a ser estudada aqui é a ética pessoal e a ética social. Tem um ditado popular que vocês conhecem, que diz como: cada cabeça é a sua sentença. Mas isso está errado, porque se o camarada não tem nada na cabeça, não tem sentença. Se não tem sentença, então para ele não está errado. Só que diante de Deus, todos vamos comparecer. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Tudo bem? Então isso significa o quê? Que cada indivíduo tem sua própria ética. Cada indivíduo tem sua própria forma de ver as coisas. E isso não está certo. Tudo bem? Para evitar essa ideia da ética pessoal, onde cada pessoa é dono do que acha que é certo e do que acha que é errado, é que lá no Antigo Testamento, no tempo dos juízes, ali depois de Josué, Deus constituiu os juízes. Para quê? Para julgar as questões do povo. O povo precisa ter leis para ser cumprida. Porque povo sem lei acaba sendo escravo da libertinagem. Irmã Ruth Soares, Deus te abençoe. Fica presente aí, serva de Deus. Natália Santos, Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Aleluia. Então, pessoal, por que foram colocados juízes? Vocês já ouviram alguma pessoa que gosta de admitir que está errada? Ninguém gosta de admitir que está errado. Então, as leis e os juízes foram criados para ser o intermediário para julgar a causa de quando alguém está certo e de quando alguém está errado. Por isso eles foram instituídos. Tudo bem? Agora, o que chamamos aqui de ética pessoal é uma subcategoria da ética social. Amém. Boa noite, Nath. Seja bem-vinda. Aleluia. Manda paz pro povo, pro Luiz, para todo mundo lá,
A irmã Maria Lúcia Santos também. Deus te abençoe, tá bom? Em nome de Jesus, seja sempre bem-vinda. Oi? É isso aí. Glórias a Deus. Continuando aqui, pessoal. O grande problema é esse: as pessoas precisam de regras para que elas cumpram essas regras. Beleza, gente? O que acontece aqui? A ética pessoal, então, é essa subcategoria que eu acabei de ditar para vocês. É o amor, a justiça, a bondade, a misericórdia. A nível individual, tem que ser válido para a sociedade como um todo. Por quê? Se você, particularmente, você amar e etc., você vai ser um bom cidadão, uma boa cidadã diante a sociedade. Estão entendendo isso daqui, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Se a gente obedecer esse imperativo categórico daquele homem chamado quente, então jamais vamos fazer qualquer coisa que não queremos que alguém faça conosco ou que seja contra a lei universal. Então a gente vai entender que essa ética, ela é pessoal e universal. Quando eu não prejudico os outros, universalmente eu estou bem comigo mesmo e com os outros. Kaique, Deus te abençoe, irmão Kaique, servo de Deus. Tudo bem até aqui, pessoal? Só que o grande problema da sociedade começa em cada pessoa. Sabe por que a sociedade está virada de cabeça para baixo? Por causa de nós, as pessoas que formam a sociedade. O maior problema do ser humano é ele mesmo. Não tente mudar o mundo, tente mudar você, que através de você o mundo será mudado. Tudo bem, pessoal? Mude sua própria casa. Depois que sua casa for mudada, através do exemplo, a sua rua será mudada, a sua vizinhança será mudada, o seu bairro será mudado, sua cidade será mudada, o seu estado será mudado, a sua região será mudada, o seu país será mudado, o mundo será mudado, quando nós dermos exemplo de nós mesmos, quando a gente entender que o que mais precisa ser mudado nesse mundo é nós, e depois as outras coisas. Vocês estão entendendo, pessoal? Amém? Amém. Pessoal, por exemplo aqui, ó, é necessário que cada pessoa entenda o que é realmente bom para ela e para o indivíduo. Irmã Neide Maria, Deus te abençoe, minha irmã, minha amiga do Facebook, do Instagram, Deus te abençoe, viu, serva de Deus? Tamo junto, fica aí, aguenta aí um pouquinho aí, assiste nós. Então, pessoal, os homens, eles precisam viver em cooperação com o próximo, partindo de quem? Partindo de si mesmo. Se eu fizer o bem para mim em primeiro lugar, eu vou fazer bem para o meu próximo, que aí será um exemplo para todos que estão ao meu redor. É assim que devemos viver. Tudo bem? Paulo, lá no capítulo 5 aos Romanos, ele vai dizer uma coisa interessante sobre esse elemento universal do homem. Ele vai dizer que Cristo é o cabeça da raça humana. E Cristo se identificou com a raça humana. Significa o quê? Que a vontade de Deus é que todos nós tenhamos atitudes semelhantes à de Cristo.
É difícil? É, mas não é impossível. Tudo bem? Agora falando de ética, vamos falar um pouquinho da ética vertical e ética universal. Aliás, ética vertical e ética horizontal. A ética vertical, pessoal, é a ética de nós para com Deus. A ética vertical. A ética horizontal é a ética nossa para com o nosso próximo. Quem tem o manual aí é a página 19. Tem gente que acha que tem ética com Deus, mas se não tem ética com o próximo, não tem ética horizontal. Se não tem ética horizontal, como é que vai ter ética vertical, que é ética com Deus? Temos que parar para pensar nisso. Ética horizontal fala do nosso relacionamento com os homens, enquanto a ética vertical é o nosso relacionamento com Deus. Vocês estão entendendo? Sim. Porque o relacionamento com o próximo é tão importante quanto o relacionamento com Deus. Não foi Jesus que falou isso? Jesus falou sobre isso. Que nós seríamos conhecidos como discípulos dele se amássemos uns aos outros. Não é se fosse cheio de poder, se falasse em línguas, se profetizasse ou se orasse e Deus curasse. Seremos reconhecidos como discípulos do Senhor se amarmos uns aos outros. E como é que está o nosso amor para com o nosso próximo? Tudo bem até aqui? Por exemplo aqui, quem não consegue tratar bem um ser humano que ele está vendo, consegue tratar a Deus que ele não está vendo? Difícil, hein? Se alguém não é fiel nas coisas aqui da terra, o que combina não cumpre, vai ser fiel com as coisas que tratou com Deus? Eu tive um pastor que dizia assim, nunca confie em ninguém que abandonou Jesus. Cuidado! Se abandonou Jesus, que é todo amoroso, bondoso, nunca fez mal para ninguém, quanto mais a gente, o que não vai fazer com a gente? É o que ele dizia. Se ele está certo ou se ele está errado, cabe você aqui da classe pensar, e você que está na live aí pensar, porque estudo bíblico é para se pensar, é para tratar com o cérebro, com a mente e também com o coração. Porque estudar é tratar com o cérebro. Isso, e também com o coração. Amém até aqui, pessoal? Lá em Lucas 10 e 27, Jesus falou assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você se ama nessa noite? Sim. Então você precisa amar o próximo como você ama você. Tudo bem, pessoal? Aproveitando esse gancho, nós vamos para o próximo tópico, chamado auto-amor e alo-amor. Auto é o que vem de nós, auto-amor, amar a si mesmo. Alo-amor, alo é o que está em volta, é amar ao próximo. Então, eu preciso ter auto-amor, amar a mim mesmo, para mim ter alo-amor, amar aos meus semelhantes. Vocês estão entendendo isso daqui, gente? Alguém pode fazer até uma pergunta. Amar a mim mesmo não é praticar o amor próprio e ser egoísmo? Depende. Você pode amar a si mesmo, mas não ao ponto de só pensar em si mesmo. É diferente. Amamos a nós mesmos, mas não pensamos só em nós mesmos. Pensamos também no nosso semelhante. Porque foi Jesus que falou, não foi? Acabamos de ler aqui. Foi ou não foi? Agora, a importância de ter Deus no nosso coração, na nossa vida e na nossa atitude. Se Deus não estiver em nós,
nós não podemos amar a nós mesmos. Não amando a nós mesmos, eu não posso amar ao meu próximo. Vocês estão entendendo? Porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Olha o que está escrito no material aqui, ó. Se Deus não estivesse em mim, eu não poderia amar a mim sem ser egoísta. Se o Deus que está em mim não estivesse no tu, eu não poderia amar a tu como amo a mim. Quanto a isso, Jesus falou: eu e o Pai somos um. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, e por causa do amor que Deus tem por nós, nós amamos a nós mesmos sem sermos egoístas, porque o amor que nós temos por nós é o amor de Deus através de nós, ao ponto de amarmos ao nosso próximo, assim como amamos a nós mesmos. Deu para entender, pessoal? Paulo falou em Gálatas 2:20: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tudo bem? Aleluia! Aí o PG canta uma música assim: não vivo mais eu, hoje Cristo vive em mim. Peregrino aqui eu sou. Vamos continuar. Como eu poderia amar alguém se Deus não fizer eu amar a Ele e depois eu amar a eu mesmo? Hein? Todo o amor verdadeiro é auto-amor. Porque o auto-amor é o tel-amor. O que é tel-amor? Tel é Deus, é o amor sobre Deus. Eu amo a Deus que me amou primeiro, que faz eu me amar sem ser egoísta, que faz eu amar o próximo. Quanta gente faltando amor, hein? Que nós vemos nas igrejas. É porque não ama a Deus. Porque se amasse a Deus, amaria o próximo, porque amaria a si mesmo. Porque o amor próprio não é egoísta. Tudo bem até aqui, gente? Eu vou até fazer uma crítica aqui. Tem gente que só vê Deus nele mesmo. Não admite ver Deus nos outros. Por isso não consegue amar os outros. Só ele que é ousado, só ele que canta bonito, só ele que é bem, os outros não, só ele. Quando ele fala é Deus que está falando, os outros não, só a igreja dele que é boa, só ele que é bom pastor, só ele que é bem, sabe? Não, irmão, não. A mesma coisa que Deus falou para Elias serve para nós. Elias estava metido a besta, achando que só ele estava com Deus. Ah, Senhor, todo o povo se corrompeu, só eu estou te servindo. Sabe o que Deus falou para Elias? Para de ser besta, Elias. Eu separei 7.000 que não se dobrou a Baal. Ou seja, não tem só você que serve a Deus não, irmão. Tem muita gente melhor do que nós por aí. Você está achando que você é crente? Tem gente mais crente do que eu e você. Está entendendo? Quem vê o Deus de si mesmo nos outros, pode amar os outros como a si mesmo. Quem vê Deus em tudo, pode amar tudo em Deus. Amar o Deus do mundo, no mundo de Deus. Mas como poderia eu amar o Deus em si, se não conheço o Deus em mim? O que ele está dizendo aqui nessa poesia? Eu preciso ver Deus em mim, para poder amar Deus em você. Porque quando eu conheço a verdade em mim, eu conheço Deus da verdade. Porque a verdade é a liberdade, e a liberdade é a felicidade. João 8,32. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo nos faz amar a Deus, a nós mesmos e ao próximo como a nós mesmos. Você conseguiu pegar essa daqui, igreja? Amém? Amém.
Posto isso, pessoal, surge o próximo tópico aqui. Relacionando com o Deus dos homens e com os homens de Deus. Tem muita gente que pensa que se relacionar com Deus é difícil. Sabia que é fácil se relacionar com Deus, irmão? É só você orar, buscar o Senhor, fazer coisas boas. Você já está agradando a Deus. Você está tendo um relacionamento com Deus. Não é difícil se relacionar com Deus. Difícil mesmo é se relacionar com os homens. Difícil mesmo é se relacionar com os homens de Deus. E mais difícil ainda é se relacionar com os homens sem Deus. Relacionar com Deus é muito fácil. Difícil é relacionar com os homens de Deus. Mais difícil ainda com os homens sem Deus. Quando eu digo homens sem Deus, é os homens que não praticam o Evangelho de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? O quê? Dizer que tem Deus no coração é muito fácil. Difícil é ter Deus nas atitudes. Tudo bem, gente? Não adianta você se entender com o Deus dos homens. Você precisa se entender com os homens de Deus e com os homens sem Deus. Ou seja, você tem que se entender com todo mundo. Amém até aqui? Porque dirigir numa estrada reta não é difícil. Deus é a estrada reta. Difícil é dirigir uma estrada cheia de curva. Que aqui é o tratamento com os homens que oscilam, representa as curvas da estrada. Tudo bem? Agora, pessoal, partindo desse ponto, aí nós vamos parar a aula aqui, tudo bem? E depois a gente vai continuar o relacionamento ético do cristão com o Estado. Já que estamos falando de ética, pessoal, a gente tem que entender que a ética também faz o homem cumprir o que Jesus falou. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, na próxima aula, nós vamos entrar nessa questão aqui sobre o relacionamento ético do cristão com o Estado. Aqui já deu o horário, 1h30 de aula, para a gente não cansar os irmãos. Nós vamos parar por aqui e nós continuamos posterior. Amém, pessoal? Deus abençoe você que está presente na live. Deus abençoe os alunos em classe. E nós vamos orar para nós irmos embora agora. Depois a gente continua na página de número 20, o relacionamento ético do cristão com o Estado. Deus os abençoe.